Tudo tem um preço, velho. O seu hoje é sair da minha frente. A frase saiu da boca de Arthur Vasconcelos como se fosse um talão de cheque rasgado no ar da Avenida Paulista. Ele não ergueu a voz. Nem precisou. O terno azul escuro que pegava a luz de neon, o relógio que valia mais do que o aluguel de muitos apartamentos. O sorriso calibrado para fotos. Tudo nele transmitia a certeza de que o mundo se dobrava à sua vontade. O velho, porém, não se mexeu. Estava sentado ao lado de uma vitrine de luxo, encostado num pilar com pó de cimento, um cobertor fino por cima dos ombros, uma sacola com 3 coisas. Uma bíblia amassada, uma foto antiga com bordas gastas e uma caneca de alumínio batida. Olhos claros demais para o rosto curtido de sol e frio. O homem ergueu o olhar, encontrou o de Arthur e sorriu com o canto dos lábios. Um sorriso que lembrava o de quem escuta um segredo, que o outro ainda não sabe que contou. Você tem pressa. Rapaz, disse ele, quase num sussurro que atravessou barulho de ônibus e buzinas. A pressa costuma vender caro. Houve risos do outro lado. Os amigos de Arthur, sócios e influenciadores que o acompanhavam para o jantar de comemoração da nova rodada de investimento, se animaram com o momento. Uma câmera de celular, 2, 3. Sempre há uma câmera quando um milionário esbarra numa história que não conhece. Arthur tirou uma nota de 100 do bolso, dobrada com técnica de quem faz isso com frequência, e a depositou na caneca de metal com uma elegância de garçom de restaurante estrelado. Bateu levemente com o polegar, fez tilintar. Pronto, campeão. Investe num banho e em um prato de comida. E me dá espaço. Foto precisa de cenário limpo. Uma das meninas recuou, desconfortável, mas não disse nada. Outro amigo achou espirituoso. O segurança do restaurante já vinha para organizar a entrada. O velho apenas fechou a mão sobre a nota, sem olhar, como se aquilo fosse um papel qualquer. Não por desdém, mas por uma espécie de certeza de que dinheiro, às vezes, é só papel quando sai de mãos vazias. Antes de Arthur virar as costas, o homem disse: Cuidado com o que você joga fora, filho. Como é? Arthur arqueou a sobrancelha, fingindo paciência. Às vezes a gente joga fora um aviso. E aviso quando volta, não volta sozinho. Arthur deu de ombros. O maître acenou, portas se abriram, flashes invadiram e a noite entrou com eles como um champanhe destampado. Lá dentro, a comida era tão composta quanto as frases dos discursos. Houve brinde à nova rodada. A expansão para Miami. A plataforma que prometia democratizar o acesso à consultoria financeira com IA. Uma ironia viva. Nada que custasse tão caro aos clientes finais podia ser chamado de democrático sem corar. Arthur falou sobre métricas, sobre revolução, sobre missão. Alguém citou Steve Jobs. Alguém citou Elon Musk. Alguém citou Deus. E, como sempre, o Deus naquela noite era o crescimento de 2 dígitos ao mês. O vídeo, é claro, também cresceu. Quando Arthur acordou no dia seguinte, com a vista do 30º andar cortando o cinza de São Paulo, o telefone vibrava numa cadência que não era de parabéns. A assessora de imprensa, logo cedo. Arthur, precisamos falar. O vídeo de ontem. Você foi filmado com um morador de rua. Está viralizando. O corte que pegou é ruim. Quanto ruim? Ruim de manchete. Jovem milionário humilha morador de rua na Paulista. Já estão puxando discursos antigos seus sobre meritocracia. O timing é péssimo, você sabe. Por causa do comitê ESG do fundo. Arthur respirou fundo, passou a mão no rosto, foi até a cozinha. O apartamento tinha a frieza de uma vitrine. Tudo perfeito, nada que falasse dele. Bebeu água da garrafa como quem tenta engolir um incêndio. Qual é o dano? Trending topic desde as 6. Influenciadores de causas sociais te marcando. Funcionários antigos comentando que você mudou. O conselho quer uma call às 9h30. O fundo americano entrou no circuito. Entendi. Prepara 3 linhas. Reconheço que fui infeliz, peço desculpas, vou me comprometer com ações concretas. Marca visita a uma ONG hoje à tarde. Alguém tem que me filmar servindo sopa, sei lá. A frase saiu antes de ele perceber que a boca falou o que o coração não tinha pensado. Quando se ouviu, sentiu acidez. Corta. Não quero parecer oportunista.
Mas organiza algo real, algo sério. Liga para a Dani. Ela conhece um projeto bom no centro. Arthur, com todo respeito, hoje vai parecer oportunista a qualquer coisa que façamos. O que pode fazer a diferença é o que você diz e como você age nas próximas semanas. Ele desligou, ficou olhando para a janela. A cidade do lado de fora lembrava fio desencapado, faiscando em todas as pontas. Lembrou-se do sorriso do velho. Aquela calma de quem não tinha nada e, ainda assim, faltava algo para que ele pudesse ser chamado de coitado. Era um sorriso de quem sabia alguma coisa. Às 9h30, a reunião tinha 12 quadradinhos iluminados. Advogados, RP, o representante do fundo americano, 2 conselheiros, a CFO e o CTO que Arthur havia conhecido numa garagem 3 anos antes. O representante do fundo não perdeu tempo. Arthur, nós investimos em visão e caráter. A visão está clara. E o caráter? Tive uma atitude arrogante. Não nego, me arrependo. Vamos transformar isso em compromisso. Quero criar um programa de capacitação para a reinserção de pessoas em vulnerabilidade. E vou pessoalmente me envolver. Ótimo discurso. Mas precisamos de provas de vida, respondeu o americano, pragmático, com o riso que não mexe os olhos. Acabada a reunião, Arthur vestiu uma camiseta simples e foi procurar o velho. Não por causa da crise, ao menos não apenas por isso, mas porque alguma coisa, uma pedra no sapato da consciência, precisava ser desamarrada. Voltou à Paulista. O vento do fim da manhã levantava os anúncios como bandeiras. O pilar do dia anterior estava lá. O chão ainda tinha marcas de café derramado. Mas o homem não. Ele perguntou a um vendedor de balas, a um segurança, a uma moça que fazia crochê no banco. O Elias? Passou cedo. Disse que ia para o Largo do Paissandu. Elias. Agora tinha nome. No largo, o cheiro de pastel e de fumaça se misturava ao de coisas antigas. Arthur caminhou por entre barracas, desviou de gente e de pombos, ouviu um violão desafinado tocar Legião. Encontrou uma fila para um almoço popular, e no final dela, o mesmo cobertor surrado, a mesma caneca. Elias conversava com um rapaz de boné, a mão no ombro do garoto como quem não tem pressa de nada. Arthur se aproximou devagar, quase pedindo permissão ao próprio orgulho. Elias. Os olhos claros de novo tocaram nele com uma cordialidade que desarmava. Sabe meu nome, rapaz. É um começo. Elias sorriu breve. Hoje não trouxe a câmera, né? Vim sem plateia. Vim pedir desculpas. Fui um idiota ontem, eu me excedi. Elias assentiu devagar, como quem reconhece um gesto honesto e o coloca no lugar certo da prateleira. Pedir desculpas é como varrer a porta. Não limpa a casa toda, mas impede que a sujeira entre mais. Posso te pagar um almoço? Já ganhei um aqui, mas pode sentar. O banco cabe mais um, Arthur sentou. Ficaram em silêncio até que uma senhora com avental passou distribuindo marmitas de plástico. Elias agradeceu. Fez o sinal da cruz, comeu devagar, olhando as pessoas ao redor mais do que o próprio prato. Arthur observou a mão de Elias. Dedos finos, unhas limpas, e calos de quem já trabalhou com ferramentas. Aquilo chamou a atenção. A maioria dos olhos treinados para ver status reconheceria um relógio caro, uma gravata de seda. Arthur, acostumado a montar narrativa, reconheceu um detalhe deslocado como um sussurro de enredo. Como veio parar aqui, Elias? Lugar nenhum é destino final, rapaz, disse ele, mastigando com serenidade. Às vezes a gente só para lembrar do caminho. Você já parou? Não. Eu sempre acelerei. Acelerar é bom para não chegar atrasado. Mas quem disse que você está indo para o lugar certo? Arthur abriu a boca para argumentar, mas o celular vibrava como um fio ansioso no bolso. Deixa eu tocar. Aquela conversa era mais urgente do que qualquer notificação que não salvasse um incêndio real. Elias. Ontem você disse para eu ter cuidado com o que eu jogo fora. Disse. Gente com pressa joga fora palavras, gente, promessas. E avisos. Eu já fui um homem com muita pressa. Um dia percebi que parecia dono do tempo, mas não tinha hora para nada que valesse. O que você fazia?
Elias olhou para a caneca e riu baixo. Você olha para mim e quer ler um rótulo, né? Mendigo, viciado, perdido, é mais simples. A cabeça descansa quando tem uma caixa para cada coisa. Mas tem caixas com fundo falso. E tem gente que a gente só entende quando desmonta a caixa inteira. Eu mereci essa, disse Arthur sem ironia. Não é sobre merecer. É sobre ver. Ontem você me viu como obstáculo. Hoje eu te vejo como possibilidade. Possibilidade de quê? De mudar. E de não mudar também, disse Elias. E o jeito como ele soltou a frase soou mais diagnóstico do que provocação. Ficaram mais um tempo juntos. Elias se despediu com um aperto de mão firme, desses que não pedem nada. Dão um pedaço de presença e levam outro de volta. Arthur pediu o número de telefone. Elias tirou um papelzinho dobrado da Bíblia amassada, um cartão com um nome e um e-mail. EF, Fundações. Arthur não reconheceu nada ali, mas guardou no bolso como quem guarda uma pista. Quando voltou ao escritório, o corredor parecia uma passarela com espelhos quebrados. Cada pessoa refletia nele uma versão crítica. Um estagiário desviou os olhos. A recepcionista, sempre doce, sorriu meio sem graça. Na sala de reunião, a CFO, Daniela, tinha o olhar que usava quando os números pediam cirurgias. Temos um problema. 2 clientes corporativos suspenderam temporariamente o contrato. Dizem que é até a poeira baixar. Entendi. E tem mais. Um potencial novo investidor pediu para te encontrar hoje às 18 horas. Disseram que é irrecusável. Não deram nome. Mandaram só um endereço. O topo do Mirante 9 de Julho. Às vezes esses caras gostam de fazer um teatro, Arthur. Você topa? Topo às 18 horas, o céu de São Paulo parecia ter decidido virar filme. As luzes acendiam como se alguém apertasse um botão invisível. Arthur subiu as escadas do Mirante, ouviu jazz saindo de um bar próximo. Foi até a borda onde o vento fazia a gravata do segurança balançar. Havia uma mesa ali, 2 cadeiras e uma garrafa de água. E havia um homem de costas, terno escuro, que não gritava marca. Postura de quem caberia bem em qualquer sala. Quando ele se virou, Arthur sentiu o estômago dar um passo atrás que as pernas não deram. Os olhos eram claros demais para qualquer dúvida. Boa noite, rapaz. Elias. O nome saiu quase como se Arthur pedisse licença para dizê-lo naquele cenário. O homem sorriu. Não o sorriso da rua. Agora havia uma precisão nele. Uma composição de traços que assinavam a presença. O cabelo penteado com disciplina. O rosto lavava a fuligem da rua num banho de outra vida. Às vezes a gente precisa ver a mesma pessoa de mais de um ângulo para saber quem ela é. O que está acontecendo? Meu nome completo é Elias Figueiredo, Arthur piscou. O cérebro fez a ligação 1 segundo depois. Figueiredo. F. Fundações. A sigla que circulava em manchetes discretas, as doações anônimas que misteriosamente salvavam projetos, a lenda urbana sobre um ex-industrial que teria sumido e reaparecia como benfeitor. Elias Figueiredo. Um dos nomes por trás de aquisições silenciosas. O homem que, segundo os jornais de 10 anos atrás, vendera sua holding e desaparecera da cobertura social. Eu li sobre você. Então sabe que, por um tempo, eu comprei e vendi coisas como quem briga com o vazio. Um dia cansei de vencer e perder a mesma briga. Decidi ver o que sobrava de mim quando tiravam o palco. Descobri que sem palco eu podia ouvir. Eu uso a rua algumas vezes. Eu uso ela para me lembrar e para ver quem as pessoas são quando olham de cima. Arthur não falou. O vento carregava cheiros de comida e gasolina, e o barulho da cidade parecia ter diminuído um tom para que aquela conversa coubesse. Eu estava na Paulista ontem, continuou Elias. Não porque buscava espetáculo. Eu estava ali por rotina. Eu ando, eu converso, eu escuto. Você veio como um raio. Podia ter sido qualquer um. Foi você. Elias, eu. Não tenho o que dizer que apague o que fiz. Só posso... Arthur engoliu. Só posso mudar a partir de agora. Elias assentiu. Por isso pedi para te encontrar. Eu não invisto em empresas. Invisto em decisões que me ajudam a dormir em paz. E eu tenho olhado para a sua. Tecnologia boa. Solução que ajuda quem tem acesso à ajuda. Mas o que me interessa hoje não é o produto.
É o produto de você. O que você quer de mim? Uma semana. Como? Você vem comigo. Sem câmera, sem equipe de PR, sem posts. Uma semana vivendo e trabalhando com gente que o seu algoritmo não alcança. Abrigo, cozinha comunitária, centro de triagem. Você vai lavar panela, vai ouvir, vai errar a mão no tempero, vai pedir desculpa e acertar de novo. E vai calar. Depois a gente conversa sobre investimento, sobre programa de reinserção, sobre o que a sua empresa pode fazer. Não por culpa, por entendimento. E se você não quiser, tudo bem. Só não conte para mim que quer mudar. Arthur olhou para os prédios que cortavam o céu em retângulos, para as janelas das pessoas em seus aquários de trabalho e descanso. Pensou no pai, um homem que acreditava que pedir ajuda era uma maneira cara de dizer sou fraco. Pensou na mãe, que contava histórias antes de dormir como quem distribuía lanternas em cavernas. Pensou no vídeo, nos comentários, no estagiário que baixou os olhos. Pensou no próprio rosto refletido nos vidros do prédio vizinho. Bonito, afiado e cansado. Uma semana. Eu topo, e assim foi. Na manhã seguinte, Arthur trocou o terno por uma calça de moletom surrada e uma camiseta simples. Deixou o relógio no cofre do apartamento. Enterrou o medo de sair sem armadura. Um carro sem placa de luxo o pegou na garagem. O motorista não falou. Cidade falou por ele. Chegaram a um galpão reabilitado no Bom Retiro, onde funcionava a cozinha de um projeto que distribuía 1.500 refeições por dia. O coordenador, um homem de 30 e poucos com tatuagens de folhagens nos braços, o recebeu com um aperto de mão curto e direto. Eu sou o Kaique. Aqui ninguém é estrela. A gente é fome e fogo baixo. Tem luva ali, avental. Vai pra a pia. Hoje você é da lavagem que Arthur foi. A primeira hora foi um combate com gordura grudada em panelas do tamanho de rodas de caminhão. A água quente queimava o dorso da mão que nunca precisou de calo para subir uma planilha. Os braços ardiam, as costas reclamavam. E houve um momento, quando a espuma escorreu para o chão, ameaçando o equilíbrio da bota emprestada, em que ele quase xingou, mas não xingou. Respirou. Em algum lugar do galpão, alguém assobiava um samba antigo, e o som fazia as panelas parecerem menos hostis. No meio da manhã, uma mulher com o cabelo preso num lenço vermelho encostou na pia com 2 bandejas e um sorriso que carregava desgaste e doçura. Sou a Lourdes. Já tiveram muitos Arthurs aqui. Alguns duram um dia, outros 2. Poucos chegam até o final da semana. O segredo é simples. Deixa a água quente te ensinar paciência. E deixa o alumínio te contar quantas mãos comeram ali. Arthur sorriu de volta, cansado. O alumínio fala? Fala se você lavar devagar. Na hora do almoço, ele ajudou a servir, as mãos ainda tremendo da pressão. Tentou manter o olho no arroz e feijão, mas os olhares que passavam na sua frente eram campos magnéticos. Gente de todos os tipos. Um ex-professor com o colarinho engomado por lembrança. Um menino que ria mais com os olhos do que com a boca. Uma moça que pedia desculpa por existir toda vez que estendia a bandeja. Uma voz ao lado. Pode caprichar no feijão, moço. Hoje eu tenho entrevista de emprego, preciso de sorte. Arthur caprichou. Sentiu vontade de dizer boa sorte, mas a frase melecada de generalidade morreu na garganta. Preferiu olhar nos olhos e acenar com a cabeça, como quem entrega mais do que comida. À noite, Elias apareceu, sem a moldura do terno com uma camisa qualquer. Lavou panela ao lado de Arthur em silêncio. O silêncio bom, o que não pressiona a produzir conversas estéreis. Quando saíram, caminharam até um abrigo. Arthur compartilhou um quarto com outros 2 homens, um ex-motorista de aplicativo e um senhor que guardava dentro da pasta de documentos uma foto da filha formada em direito. Falaram baixinho como quem se empresta pedaços de vida. O motorista disse, sabe qual é a pior fome? A de conversa honesta. Ninguém pergunta como você chegou aqui, esperando a resposta. Perguntam para dar conselho. Arthur escutou. Pela primeira vez em anos, talvez, escutou sem preparar a resposta. A semana torceu os nós internos de Arthur, como quem espreme um tecido para tirar o excesso de água. Ele varreu o salão, cortou cebola,
Fortaleceu nos braços um peso menos visível do que halteres. O peso de não ser o centro da cena. Ele viu brigas que começavam por pão e terminavam em pranto. Ele aprendeu o nome de gente que não existe em planilhas. Dona Nair, que contava piadas de pavê para esquecer a ausência. João, que fora diagramador e ainda via letras dançarem no jornal. Mesmo quando as páginas faltavam. Mateus, um menino de 11 anos que desenhava prédios altos porque fazia tempo que não dormia num. Em certo dia, Mateus estendeu a Arthur um desenho. Um prédio enorme com um telhado que parecia um boné gigante. É o seu prédio? É o seu, disse o menino com a seriedade dos artistas. Quando você for grande de verdade. Quando você for grande de verdade. A frase ficou pendurada no ouvido de Arthur como um sino que toca em hora errada, mas ainda assim toca. Numa tarde, Arthur e Elias caminharam pela rua Aurora. Elias comprou 2 cafés num copinho de isopor e parou embaixo de uma marquise. Por que você faz isso, Elias? Arthur perguntou sem pose. Porque a rua. Por que se esconder? Eu não me escondo. Eu escolho onde apareço. A rua me lembra quem eu sou quando ninguém me deve reverência. A reverência vicia. Você conhece o gosto dela. Eu conhecia demais. Um dia, prometi a mim mesmo que sempre que minha cabeça começasse a ficar grande, eu ia cabeceá-la com humildade. Minha mãe dizia: quem não abaixa a cabeça para ouvir, abaixa para enterrar as oportunidades. Você falou em promessas. Arthur mediu as palavras. Ontem no abrigo a dona Lourdes comentou que você ajuda há muito tempo. Que às vezes você aparece como um tal de Elias e outras como um tal de seu Figueiredo. Quem é você, afinal? Eu sou um homem que um dia recebeu ajuda quando não sabia pedir, disse Elias, o olhar longe um segundo. Sua mãe me deu café quando eu precisei. Arthur parou. O mundo deu um passo para trás junto com ele. Minha mãe? Ela trabalhava num posto de saúde. Eu era mais novo, arrogante e doente de pressa. Entrei lá achando que o meu relógio valia mais do que a fila. Sua mãe me tirou da fila e me botou sentado no canto, me trouxe café. Mas não porque eu era especial, porque eu era gente. Coma devagar, ela disse. E me perguntou meu nome. Ela me tratou como se eu tivesse chegado em casa. Eu nunca esqueci. Um dia li seu sobrenome numa matéria e guardei. Prometi ficar de olho. Você não me deve nada. Mas eu devo a ela o café da consciência. Arthur sentiu alguma coisa velha e nova ao mesmo tempo entupir a garganta. Não era choro. Era uma espécie de costura silenciosa. Linhas puxadas por dentro. Uma veste sendo consertada sem que ele percebesse que estava rasgada. O senhor... Quer dizer, você... tem um plano para mim? Não sou Deus para fazer planos pelos outros. Mas posso te apresentar a uma porta. O resto você empurra ou não. No fim da semana, Arthur voltou ao escritório diferente do que tinha saído. Não tinha filme de publicidade. Não tinha live com lágrimas fáceis. Ele sentou com a equipe e falou do que vira. Disse que queria abrir vagas para pessoas em reinserção, com mentoria e contrato digno. Quis revisar o preço do produto para que parte da carteira pagante financiasse uma versão mais acessível. Quis criar tempo na agenda para ouvir estagiários. Quis. E querer num homem que sempre pôde é um verbo que precisa aprender a pôr a mão na massa. A CFO disse, vamos ver os números. O CTO disse, vamos ver as integrações. Os conselheiros disseram, vamos ver os riscos. Andaram, tropeçaram. O investidor americano sorriu, meio cético, mas curioso. Elias apareceu no conselho, dessa vez sem disfarces. Sentou-se, ouviu, não abriu a carteira. Só no final, quando todo mundo já tinha dito o que precisava dizer para garantir que a sua cadeira continuaria existindo, ele falou, eu vou investir. Mas meu dinheiro vem com uma cláusula. Essa empresa não vai crescer atropelando gente. Vai crescer levando junto. Vocês têm um líder que pela primeira vez está desconfiando do próprio brilho. Isso é bom sinal. Brilho demais cega. Só serve para quem quer fazer show. Vamos fazer trabalho. O americano perguntou quanto. Elias disse um número que fez a sala olhar para o teto, como se esperassem que caíssem balões. A cláusula veio com prazos, metas de impacto tão específicas quanto as de receita. Não eram números para pôr numa ONG. Eram compromissos de gestão. Arthur assinou. Não por alívio.
por convicção que, embora nova, já tinha raízes. Antes de ir embora, Elias se aproximou de Arthur. Lembra daquela nota que você deixou na minha caneca? Lembro, me envergonho. Peguei a sua nota e comprei 2 cafés. Um eu tomei. O outro ficou esperando você. Elias tirou do bolso uma moeda antiga, daquelas que não circulam mais, furada no meio. Tinha virado um chaveiro simples. Fica para você. Não é valor, é aviso. Arthur pegou a moeda. Sentiu o peso leve que, ainda assim, puxava para baixo como lembranças certas. Carregou-a desde então como quem carrega a consciência num bolso que nunca fecha. Não virou santo. Continuou ambicioso, continuou errando. Mas toda vez que a pressa começava a vender caro, a moeda arranhava a pele do jeans e ele lembrava da lavação de panelas, do capricha no feijão antes da entrevista, do desenho do Mateus com o prédio que um dia seria seu, quando fosse grande de verdade. Meses depois, as manchetes mudaram de palavra. A do humilhou foi substituída por reconstruiu. O programa de reinserção não resolveu a rua. Nada resolve a rua sozinho, mas o que era de fachada virou estrutura. 10, 20, 50 pessoas contratadas, treinadas, promovidas. Um dos ex-abrigo virou líder de time. Uma ex-auxiliar virou QA metódica. O ex-professor ajeitou as letras do manual do produto até ficarem mais humanas. O algoritmo, que antes aprendeu a reconhecer capacidade de pagamento, ganhou uma camada que ensinava a reconhecer capacidade de recomeço. Arthur e Elias continuaram a se encontrar em lugares improváveis, em cozinhas, em auditórios, em esquinas que não pediam selfie. Com o tempo, Arthur entendeu que quem Elias realmente era não cabia no título de milionário, bilionário, mendigo, magnata ou benfeitor. Era um homem que escolheu ter muitos nomes para não se tornar prisioneiro de nenhum. E talvez ser grande de verdade tivesse a ver com isso. Caber em si mesmo sem precisar que o mundo reconheça a etiqueta. Num domingo, Arthur voltou ao Largo do Paissandu. Comprou um pastel de vento que o vento levou metade. Sentou-se no mesmo banco onde um dia pedira desculpas. O céu tinha a cor de papel velho. Uma música distante erguia o cheiro de óleo. Ao seu lado, um menino desenhava de novo. Arthur olhou por cima do ombro pequeno. E aí, Mateus? O que você está desenhando hoje? Uma ponte. Para ligar o quê? 2 lugares que fingem que não se conhecem. Arthur sorriu. Tirou do bolso a moeda furada e a girou no dedo devagar, como se o furo agora fosse lugar de passar um fio e pendurar na lembrança uma promessa, a de que sucesso. Sem olhos que enxergam, gente, é só barulho. Naquela noite, escreveu um e-mail que guardou rascunhado por horas. Depois mandou: Mãe, obrigado pelo café que você deu para o mundo quando eu não estava vendo. O e-mail, claro, voltou. Destinatário inexistente. Ainda assim, ele dormiu melhor, como dormem aqueles que começam a pagar dívidas que ninguém cobrou, mas que a alma, um dia, ficou de cobrar. Anos adiante, quando perguntavam a Arthur qual havia sido o pior dia de sua carreira, ele respondia sem triunfalismo: Foi o dia em que eu achei que meu relógio era maior do que um aviso. E foi o melhor também, porque me ensinou a parar. E quando parei, eu finalmente vi para onde eu estava correndo. E se alguém queria saber quem realmente Elias era, Arthur sorria de leve e dizia só: Ele é o cara que me deu um café sem açúcar e um espelho sem moldura. O resto, você não precisa saber. Melhor, você precisa sentir. E voltava ao trabalho, às vezes lavando uma panela no fim da tarde, só para lembrar que alumínio fala. Outras, sentando no chão de um corredor para ouvir um estagiário explicar um erro. Outras ainda, apagando um post pronto demais para ser verdade. A pressa continuava batendo à porta. E os avisos, agora ele sabia, sempre voltam. Mas não voltavam sozinhos. Voltavam com um endereço, com um nome, com uma ponte desenhada por um menino. E ele, que um dia comprou silêncio com notas dobradas, aprendeu a comprar escuta com tempo. Foi assim que o jovem milionário deixou de medir o valor das pessoas pelo preço do próprio relógio e passou a medir o próprio sucesso pela quantidade de gente com quem podia dividir o almoço sem que ninguém pedisse desculpas por estar com fome. A moeda furada no bolso seguia arranhando o jeans, e toda vez que arranhava,
Arthur sorria sem plateia, como sorri quem entendeu que alguns arranhões ensinam mais do que qualquer medalha. Na segunda-feira seguinte, o escritório parecia ter mudado de cheiro. Não era mais só café caro e carpete novo. Tinha um traço de cozinha comunitária grudado na memória das mãos. Um cheiro de alho refogado que não saía nem depois do banho. Arthur chegou cedo. Esbarrou no segurança sonolento e foi direto para a sala de reuniões antes dela virar aquário. Abriu o notebook, mas manteve a moeda furada girando entre os dedos, como quem segura o compasso para não se perder na planta. As notícias da madrugada tinham duas faces. A favor, o programa de reinserção ganhava comentários positivos de gente que ninguém ouvia. A CFO conseguira precificar um plano subsidiado sem arrebentar o caixa. E um jornal respeitado fizera uma matéria sem foto de lágrima. Raro. Contra, uma thread no X anônima acusava a empresa de lavar imagem e explorar mão de obra barata travestida de impacto. 2 clientes corporativos pediram mais detalhes. Uma fintech menor cancelou o contrato e publicou nota moralista feita às pressas. Arthur leu tudo sem pular linha. A cada acusação, sentia o músculo antigo querer responder com números, gráficos e frases afiadas. Em vez disso, fechou a tela, levantou, andou até a janela. A cidade acordava com caminhões de lixo e pequenas buzinas. Pegou o telefone e ligou para a Lourdes. Lourdes, here's Arthur. Quer dizer, sou eu. Desculpa o horário. Quem lava a panela cedo não se assusta com o telefone cedo, meu filho. Que foi? Tão dizendo que a gente explora, que é fachada. Quem tá dizendo? Perfis sem nome. Uma fintech cancelou. Arthur. Ela cortou com doçura firme. Quem olha de longe confunde gente com formiga. Vem mais perto. Em vez de responder para quem não assinou o nome, responde para quem assinou o crachá. Vem ouvir aqui hoje. A gente almoça e conversa na roda com o pessoal. Depois você escreve o que precisar escrever. Ele respirou, assentiu para ninguém. Eu vou. Quando desligou, Elias já tinha deixado um áudio curto. Desses que parecem uma batida única no tambor. Não brigue com sombra. Luz em cima de sombra dá teatro, não dá verdade. Junte vozes com CPF e CNPJ. Depois a verdade se sustenta sozinha. Arthur passou a manhã ouvindo. Não em comitê de feedback, mas sentando na copa com 5 pessoas do programa de reinserção. O ex-diagramador que ajeitava textos como quem endireita a coluna, a ex-auxiliar que virara QA com a mania benfazeja de testar tudo 3 vezes, o motorista de aplicativo que agora liderava um squad de atendimento, e uma mulher que aprendera a programar em 6 meses e já corrigia bug de veterano. Ele perguntou como podiam garantir que a relação era justa. Ouviu, engoliu críticas. Havia muitas, desde o vale-transporte até a linguagem dos contratos. Anotou. Ajustou o que dava ali mesmo, criou dona de prazo para o resto. À tarde, na cozinha do Bom Retiro, Lourdes organizou uma roda de conversa. Nada de microfone, nada de câmera, apenas cadeiras, pratos simples e silêncios respeitados. Gente contou o que doía, mas também o que dava força. Salário cai no dia que disseram. Meu crachá tem meu nome, não voluntária. Meu filho perguntou o que é WISE. Arthur percebeu que nas pequenas frases aninhava-se o que faltava à thread anônima. Contexto. No fim do dia, ele escreveu um texto para o LinkedIn, mas dessa vez não publicado às pressas, nem escrito para controlar narrativa. Era um relato de um homem que colocou o ouvido onde o barulho não alcança. Sem fotos, sem selfie, lavando louça. O texto falava de contrato revisado, de mentoria paga, não boa vontade, de caminhos claros para a promoção, de parceria com o sindicato para evitar abusos. Falava também de não romantizar dor. A dor não é nosso marketing. É nosso motivo para não fingir que resolvemos tudo com um post. Publicou. Os comentários vieram como água que aprende o caminho de um rio depois da enchente. Ainda fortes, mas menos caóticos. Na semana seguinte, o investidor americano reapareceu com uma proposta e com ceticismo. Trazia um homem de barba muito bem aparada, representante de um fundo concorrente. O homem sorriu com dentes alinhados e perguntas tortas. Arthur, me explica.
Por que contratar alguém que esteve em situação de rua para lidar com dados sensíveis? Como você garante segurança? Perguntou, esticando sílabas como quem procura tropeço. Arthur sentiu a moeda no bolso cutucar a resposta. Abriu a pasta, tirou uma folha plastificada com o novo protocolo de compliance e segurança, mostrou a trilha de auditoria, os treinamentos, as certificações, os processos de acesso segregado. E antes que a pergunta viesse com veneno moral, ele mesmo tocou nele. E por que não contratar? Pessoas não são a foto do pior dia da vida delas. Eu confio no meu time porque confio nos nossos processos. Eu confio nos meus processos porque fui lá na ponta construir com quem vai cumprir. E eu confio em mim porque hoje tenho quem me corrija quando esqueço de ouvir. O homem de barba sorriu menos. O americano fez a pergunta que importava. O que você perde com isso? Perco velocidade às vezes. Ganho direção. E em dinheiro? Curto prazo, margem apertada. Médio prazo, time leal e cliente que não vai me trocar pelo próximo desconto. Longo prazo, dormir. Silêncio. Elias, que assistia calado no canto, tamborilou a unha no braço da cadeira uma única vez. Assinamos, disse o americano. Com a sua cláusula de impacto. E com a minha, transparência mensal completa com auditoria externa. Elias assinou também, embora trouxesse consigo outra exigência. Uma cláusula de ponte. Escreveu ele próprio de punho firme, quase caligráfico. Todo trimestre, o CEO e 2 diretores passarão um dia inteiro executando funções operacionais essenciais que não são suas. Devem registrar aprendizados e mudanças concretas daí decorrentes. Sem foto. Assinaram rindo, mas era sério. O trimestre correu com as pedras de sempre. No meio, uma rasteira que testou as juntas. Um vídeo recortado, maldoso, mostrava um funcionário do programa de reinserção perdendo a paciência com um cliente no chat. Palavrão, resposta seca. A internet pegou fogo. As críticas cortes se engalfinharam. Os eu avisei apareceram. Gente da concorrência compartilhou com um moralismo míope. O caminho fácil seria desligar o homem e escrever, não compactuamos. O difícil era olhar inteiro. Arthur fez o difícil. Chamou o funcionário, ouviu o contexto. Plantão dobrado, mãe no hospital, cliente em looping de ofensas. Não era justificativa. Era explicação. Aplicaram suspensão, refizeram escala, dobraram o acompanhamento. E Arthur escreveu outra coisa. Falhamos. Pedimos desculpas ao cliente. Educamos quem errou. E nos educamos também. Perdeu 2 clientes no calor do cancelamento. Ganhou 3 depois, quando a poeira baixou e alguém disse: não gosto de quem está sempre certo. Gosto de quem está resolvendo sempre. No sábado, Arthur levou o Mateus para ver o rio Tietê de perto. Não como paisagem de carro, mas como cicatriz aberta. Vestiram capacete de bicicleta, pedalaram pelo parque ecológico. Olharam água escura se arrastar com dignidade e cansaço. Mateus parou a bike, pegou o caderninho e desenhou a ponte de novo. Agora a ponte tem vigas, disse o menino orgulhoso. Porque sem viga a ponte cai quando chove. Quem te ensinou isso? O moço da obra que dorme no abrigo. Ele falou que ponte sem viga é promessa de boca. Arthur guardou a frase no mesmo bolso da moeda. No mês seguinte, a cidade resolveu lembrar a todos que manda no humor do asfalto. Uma chuva desmedida derrubou barracas, invadiu as portas baixas do centro, levou cobertores e papéis importantes. A cozinha comunitária ficou sem gás por 2 dias. A prefeitura anunciou uma operação de zeladoria, que na prática, varria pessoas junto com lixo. Arthur não conseguiu trabalhar. Empurrou a agenda, colocou um tênis gasto, foi para a rua com Elias e Kaique. Montaram uma linha de distribuição de água e sanduíche na marquise de um teatro antigo. Contrataram um caminhão-pipa para limpar o esgoto que subira, ligaram para um fornecedor e conseguiram botijas de gás doadas. No meio do caos, um homem de terno claro, jovem demais para a altivez que carregava, atravessou a calçada pisando onde não devia. Levantou o queixo como se o mundo tivesse pouca luz para o rosto dele. Esse povo tem que aprender a não atrapalhar a cidade, disse, sem lembrar que esse povo era um conjunto de nomes. Vocês aí desocupados vão trabalhar.
Arthur sentiu o sangue antigo querer ferver. O sangue que um dia derramara a humilhação em caneca de alumínio. Ouviu Elias respirar ao lado, sem pressa e sem discurso. Aproximou-se do homem, não como inquisidor, mas como espelho, e disse: "Tudo tem um preço, amigo. O seu hoje é aprender o nome de alguém antes de chamar de esse povo." E mirou os olhos. "Essa aqui é a dona Nair. Esse aqui é o João diagramador. Esse é o Mateus. A cidade é deles também." O homem riu, meio por defesa, meio por hábito. "E quem é você para me dar sermão?" "Alguém que já pagou muito caro por falar sem saber", respondeu Arthur, sem levantar a voz. "A conta chega." O terno claro foi embora irritado, mas com um pedaço de frase preso no bolso. Talvez a vida o cobrasse mais tarde. Às vezes era assim. Aos poucos, a chuva virou história repetida dos jornais e a cidade fingiu que nada aconteceu. O que ficou foi um rastro de pós que nunca são pós para quem vive neles. A cozinha reabriu, a operação continuou, as vigas da ponte ganharam aço. No escritório, a cláusula de ponte começou a surtir efeito invisível e poderoso. A diretora de produto passou um dia inteiro no atendimento e voltou com 2 fluxos menores e 3 mensagens mais humanas. O head de vendas atendeu ligações de cobrança e percebeu que playbook sem calo vira novela ruim. Reescreveu o script para caber pausa. A CFO passou uma tarde na cozinha lavando caixa. Fez piada nervosa sobre o tanto de cebola que uma empresa rica não sabe cortar. Saiu dali criando um fundo contingente para emergências da equipe. Sem burocracia, com confiança. Elias apareceu menos naquela fase. Não por desinteresse, por estratégia. Queria ver se o corpo da empresa andava sem muleta. Quando surgia, trazia um problema, não um cheque. Um dia, por exemplo, deixou um envelope pardo na mesa de Arthur. Dentro, 3 folhas impressas. Era um relatório pavorosamente técnico sobre vieses do algoritmo em concessão de crédito. O sistema, apesar de todo cuidado, marcava mais alto o risco de quem vinha de CEPs que combinavam vulnerabilidade e informalidade. Não por maldade, por hábito estatístico. "A ponte também passa por aqui", disse Elias, apontando o gráfico que mostrava gente virando número e sendo julgada pelo endereço. "O que vamos fazer?" Arthur reuniu o time, chamou o especialista, refutou a tentação de maquiar número e atacou a raiz. Alteraram variáveis. Adicionaram camadas de explicação humana obrigatória nos casos limite. Criaram comitê com gente de fora, inclusive Lourdes. Demorou. Custou. Doeu. Aguentar pressão de quem queria velocidade. Mas quando terminaram, tinham algo mais raro do que mérito. Justiça aproximada. Na mesma semana, a prefeitura anunciou um edital para parcerias de reinserção, com incentivo fiscal, para empresas que comprovassem impacto real. Metade da cidade correu para escrever projeto com fotos bonitas. Arthur fez outra coisa. Colocou as pessoas que viviam o programa para escrever o projeto com ele. Lourdes virou coautora. O ex-diagramador ajustou o texto final. Mateus, sim, com 11 anos, desenhou uma planta de ponte que virou símbolozinho no rodapé. Ganharam o edital por pontos que não estavam nas fotos. Método, repetibilidade, humildade em reconhecer limites. O incentivo fiscal entrou. A operação escalou sem inflar ego. Um dia, quase um ano depois do primeiro "sai da frente, velho", Arthur foi chamado para uma conversa numa casa antiga de paredes altas, no Pacaembu. Elias o recebeu no jardim onde uma figueira parecia abraçar o céu. "Eu vou embora por um tempo", disse, servindo café sem açúcar, do jeito que gostava de ensinar lições discretas. "Embora? Vou sumir outra vez, do jeito que eu sei. Preciso ver se o mundo ainda funciona quando eu não boto a mão. E preciso que você aprenda a andar sem olhar para a minha sombra. E a fundação? Vai ficar com um conselho que não te deve nada. E se um dia te fizerem convite para presidir, você diz só se for por 2 anos e com um sucessor definido." Elias sorriu. "Nada de eternizar cadeira. Por que me diz isso hoje?" "Porque hoje eu confio. E porque talvez eu esteja ficando cansado. Não de trabalhar, disso nunca. Mas de ser nome. Quero voltar a ser gente sem crachá." Arthur ficou um tempo medindo as coisas invisíveis. Depois disse:
Quando eu for grande de verdade, eu quero ser um pouco do que você é quando some. Quando você for grande de verdade, você não vai querer ser ninguém além de você, respondeu Elias, e o jeito como falou a palavra você parecia um batismo tardio. Eles caminharam pelo jardim até o portão. Na calçada, um senhor empurrava um carrinho de pipoca que chiava como fogueira. Elias comprou duas, uma com sal e outra com açúcar. Entregou a doce a uma menina que passava de mochila nas costas. Guardou a salgada para si. Arthur notou. Suas mãos tremiam um pouco, não de fraqueza, mas do tipo de gente que já carregou andames demais por dentro. Se um dia a pressa voltar, disse Elias, já abrindo o portão. Lembra, aviso quando volta, não volta sozinho. Vem com juros. Paga antes. Eu pago antes. Paga lavando uma panela, ouvindo um estagiário voltando ao largo. Paga com tempo. Dinheiro não aceita desculpa. Tempo aceita. E Elias foi. Não com adeus dramático, mas fechando o portão como quem fecha um livro bom, no meio do capítulo, porque confia que vai lembrar onde parou. No mês em que ele sumiu, uma coisa aconteceu que Arthur jamais teria previsto. O terno claro da enchente apareceu no escritório, sem altivez, com olhos gastos. Chamava-se Gustavo. Perdera o emprego. A mulher adoecera, a régua com que medira o mundo quebrou no meio. Procura trabalho, qualquer um. Eu falei besteira naquele dia. Disse sem conseguir levantar o queixo. E acho que agora a conta chegou. Arthur o reconheceu sem apontar. Fez a entrevista técnica com correção. Exigiu o que devia exigir, não curvou regra. Provou para a base, com mentoria obrigatória e metas claras. Quis dizer alguma frase que costurasse destino. Mas escolheu o silêncio que não humilha. A conta chegou. Queria dizer outra coisa agora. Que às vezes a vida ensina, e ensino bom não precisa de plateia. Numa tarde, voltando do trabalho, Arthur parou na Paulista. O pilar continuava ali. A vitrine com mais brilho e menos gosto também. Um homem, não Elias, encostava os ombros no concreto, cobertor ralo, caneca vazia. Olhos claros? Não, escuros, profundos. Arthur aproximou-se, sem medo de parecer cena. Quer uma água? Quero, obrigado. E um nome? Raimundo. Eu sou o Arthur. Ele colocou a garrafinha ao lado do homem. Sentou um minuto, perguntou se Raimundo conhecia o Bom Retiro, a cozinha, o abrigo. Deu as coordenadas, anotou um horário e um nome. Procura o Kaique, diz que foi o Arthur que falou. Não tirou selfie, não fez discurso. Levantou. Antes de ir, Raimundo disse sem teatro. Cuidado com o que você joga fora, moço. Arthur sorriu de leve. A moeda furada arranhou o bolso, lembrando-o da primeira vez que ouvira aquilo. A diferença entre aviso e ameaça é quem ouve. Ele tinha ouvido. E continuaria ouvindo. Naquela noite, sozinho no apartamento que aos poucos ia perdendo cara de vitrine, já havia um quadro do Mateus na parede, uma panela com arranhões heróicos na cozinha, 2 livros de poesia sobre a mesa. Arthur abriu o e-mail e escreveu para o conselho. Quero criar uma trilha que permita que toda pessoa que passar pelo nosso programa tenha como destino provável a liderança. Não quero estatística bonita. Quero nome e sobrenome no organograma. Quero calendário, orçamento, tutor definido. E quero que a primeira turma leve o nome de quem me serviu um café sem açúcar, quando eu ainda não sabia pedir desculpa. Parou, respirou, voltou para a frase e a enxugou. Aprendera com os diagramadores da vida que texto sem gordura respeita o leitor. Enviou. Fechou o notebook e, pela primeira vez em muito tempo, deixou a janela aberta para o barulho da cidade entrar. Som de buzina e gente é também um tipo de oração quando a gente aprende a escutar. No dia seguinte, atravessou a rua com a pressa sob a rédea, e não na cela. E se alguém na calçada perguntasse quem ele realmente era, não teria resposta pronta para caber no título. Nem precisaria, porque alguns títulos, descobriu, só merecem ser escritos quando quem lê pode reconhecer, no espaço entre as palavras, as vigas de uma ponte. E a ponte, agora ele sabia, só se sustenta quando do outro lado tem gente esperando com o próprio nome. Na manhã em que o conselho respondeu ao e-mail, Arthur já estava com o avental amarrado, ajudando a repor bandejas. A resposta veio seca e boa.
Orçamento aprovado, calendário bimestral de turmas, tutores escolhidos por mérito e por escuta, e o nome carimbado em ata: Turma Elias. Não houve cerimônia. Houve planilha com prazos e um quadro branco com setas que corriam do iniciante ao referência em trilhas de operações, atendimento, produto, dados e gestão. As setas não prometiam céu. Prometiam degraus. Gustavo começou na base do atendimento. 3 telas abertas, um fone simples e a tentação velha de dar respostas rápidas para perguntas complexas. Na segunda semana, quase escorregou na própria impaciência. No fim do mês, começou a anotar padrões. No fim do trimestre, já terminava turnos deixando frases curtas que ensinavam sem ferir. Ele carregava em si uma culpa discreta. E culpa não é boa pedagoga, mas pode ser um bom lembrete de freio. Um dia, no intervalo, viu Arthur passar com 2 marmitas, uma para a recepção e outra para o segurança. Abaixou o olhar como quem lembra de uma dívida que não sabe pagar. "Tá tudo bem, Gustavo?" Arthur perguntou sem hierarquia no timbre. "Tô tentando." Ele disse, limpando a garganta. "Tem hora que parece que eu ainda tô vestindo aquele terno, só que por dentro." "Sabe?" "Sei." Arthur assentiu e não acrescentou sermão nem metáfora. "Se ajuda. Hoje eu também vesti um terno por dentro. Tô tirando botão por botão." Gustavo sorriu de canto, e foi ouvido o suficiente para voltar melhor ao chat. Raimundo apareceu 2 dias seguidos no Bom Retiro. Sumiu no terceiro, voltou no sábado. Chegava cedo, varria antes de ser pedido, lavava a colher grande como se fosse joia, depois esquecia de ir à entrevista marcada. Tropeçava em lembranças com cheiro de cachaça, brigava com a própria sombra, pedia desculpas com uma delicadeza que cortava o peito. Kaique puxou Arthur num canto. "Ajuda não é coleira, irmão. Ele tem que querer atravessar a ponte. A gente tá com o pé do lado dele, mas não dá para atravessar por ele." "Eu sei", disse Arthur, e soube mesmo, porque aprendera no corpo a diferença entre salvar e sustentar. Na empresa, a primeira Turma Elias encheu uma sala de treinamento com cadeiras tortas e olhos que prestavam atenção como quem bebe água. Lourdes abriu a aula inaugural. Em vez de discurso, deu 3 instruções. 1. Aprenda a pedir ajuda sem pedir desculpas por existir. 2. Não aceite contrato que você não entenda. 3. Corrija alguém de cima para baixo só quando você tiver lavado a panela de baixo. Houve riso, houve choro, houve o silêncio bom de quem encara a própria capacidade sem medo e sem milagre. No fim, Arthur agradeceu, sem microfone, e guardou as últimas cadeiras como quem quer gravar no corpo o que as mãos apagam no chão. Um comitê de equidade se reunia toda sexta-feira, com pizza fria e dados quentes. Lourdes sentava ao lado de uma cientista de dados que parecia manejar colunas como quem aparava bonsai. O ex-diagramador comandava o quadro, e Arthur anotava o que doía. Na terceira semana, uma verdade difícil apareceu no telão. Mesmo com as correções, candidatos de certos CEPs ainda eram preteridos em vagas de produto, não por competência, mas por fit cultural, uma expressão que aquele grupo começou a soar como nós com nós. Fit cultural é só o jeito polido de dizer "gosto de gente que fala como eu", disse Lourdes, com a ternura severa de quem cozinha para todos e não aceita prato que exclui. Trocaram a régua, mapearam competências objetivas, treinaram avaliadores para reconhecer vieses, instalaram cadeiras cativas de pessoas de fora dos times na banca. O resultado não foi milagre. Foi melhor. Entrevistas mais honestas, erros mais visíveis, contratações que não viravam corrida de obstáculos invisíveis. O americano, lendo os relatórios, escreveu um comentário. Lento, porém limpo. Elias, que naquela fase surgia como vento de fim de tarde, rabiscou a lápis no rodapé. Limpo é rápido no longo prazo. Um fornecedor de catering falhou com o combinado. E pior, explorava quem servia. Alguém mandou prints. Alguém quis abafar com "depois vemos". Mas o "depois vemos" morreu na sala do conselho. Arthur rescindiu. Perdeu um desconto agressivo.
E ganhou a chance de explicar em público por que às vezes é preciso perder preço para não perder a cara. Escreveu sem vilanizar, apontando o procedimento, indicando o caminho para quem quisesse recontratar aquela gente com contrato de verdade. Uma parte da internet leu, outra só reagiu. O importante não foi a reação, foi a reeducação interna. Nada de desconto que custe dignidade. No domingo, Arthur visitou o cemitério onde a mãe descansava sob um ipê que insistia em florir fora de época. Levou café sem açúcar num copinho de vidro, sentou na grama, contou baixinho os acontecimentos, pediu perdão por demorar a entender o que já estava ali, o gesto simples de puxar uma cadeira e servir. Deixou o copinho no chão, não como oferenda, mas como lembrança plantada, desses objetos que o tempo vai engolindo e o coração devolve nos cheiros. Mateus cresceu 1 centímetro e alguns sonhos. A professora percebeu o brilho teimoso quando ele falava de desenho e engenharia. E Arthur tratou de arrumar uma visita a um laboratório de protótipos. O menino tocou impressora 3D como quem encosta em mágica. Perguntou por parafusos como quem pergunta por futuro, e saiu de lá com uma peça de ponte minúscula no bolso. Para lembrar que viga é promessa cumprida, disse. E Arthur arquivou outra frase no arquivo invisível dos lembretes que salvam a empresa. Meses depois, 5h37 de uma terça, Elias reapareceu. Não veio como investidor nem como fantasma. Veio como um senhor de moletom e boné que esperava Arthur na porta da cozinha, segurando uma sacola com pão francês que ainda suava. Os dois se abraçaram curto, como quem não precisa provar nada a ninguém. E Elias foi direto ao ponto. Tenho uma última proposta indecente, disse, sorrindo com o canto dos olhos. Indecente eu ouço. Arthur devolveu, rindo. A prefeitura vai inaugurar uma passarela sobre a radial para ligar o abrigo novo ao centro de formação. Eles querem placa com nome de empresa e fita e palco. Eu quero ponte com piso bom e corrimão. Você topa patrocinar o material e não subir no palco? A condição é essa. 0 logo, 0 discurso. Viga e concreto. A placa vai ter uma frase do Mateus se ele topar. Qual frase? Ponte sem viga é promessa de boca. Fechado, tua obra levou semanas. E foi um aprendizado de obra. Fornecedor que atrasa. Chuva que testa impermeabilização. Orçamento que estica com as mesmas desculpas velhas. No dia de abrir, sem fita, sem palco, sem autoridades, Lourdes andou devagar com o primeiro grupo. O corrimão não gelava a mão. O piso não escorregava. A iluminação não piscava como gafanhoto preso. Uma senhora levantou a perna com cuidado e riu alto quando percebeu que não ia tropeçar. Do outro lado, Mateus esperava com um caderno novo. A frase estava lá, discretamente gravada no metal, sem arrobas. Elias ficou afastado, debaixo da sombra de uma mangueira que ainda não tinha tido tempo de ser grande. Arthur o viu de longe, quis acenar, mas entendeu que havia momentos que pertenciam ao chão, não ao aperto de mão. Quando foi até o senhor mais tarde, Elias estava quieto. Havia na sua respiração um esforço que a idade cobra sem pedir licença. Você sumiu e reapareceu no estilo, Arthur disse. No estilo 17 passos por vez, respondeu Elias, apertando os olhos no sol. O corpo, meu rapaz, é um chefe que a gente aprende a respeitar tarde. Tá tudo bem? O suficiente. Você vai viajar de novo? Vou, não muito longe. Agora meus sumiços são curtos e com retorno marcado. E a fundação? Com gente boa conduzindo. E com uma regra nova. A cada real doado, 1 minuto de escuta. Dinheiro compra coisa. Escuta constrói sentido. Ele parou, respirou. E tem outra coisa. A turma Elias vai precisar, daqui a pouco, perder meu nome. Como assim? O nome gruda, vira muleta. Depois da 5ª turma você troca. Bota o nome de alguém de dentro. Quando alguém perguntar por quê, você diz, porque a ponte precisa de novos engenheiros. Arthur assentiu, com aquela tristeza boa que carrega gratidão sem teatrinho. Tarde, uma crise nova tomou corpo. Uma auditoria externa apontou que um parceiro de tecnologia, sem querer mal, mas querendo agilidade, estava reprocessando dados de conversas de suporte
em um servidor fora do país sem cláusula clara de consentimento. Em tempos em que privacidade é palavra que perde peso quando repetida, aquilo podia virar bomba. Arthur chamou todos, travou integrações, assumiu o erro em carta aberta, explicou tecnicamente, deu prazos, convidou gente de fora para auditar, ofereceu aos clientes a opção de exclusão retroativa, perdeu um punhado na debandada, ganhou outros que valorizavam quem não se escondia no jurídico. Na empresa, o susto serviu de vacina. Nenhum atalho é atalho quando o caminho tem que ser pavimentado para os outros passarem também. Gustavo, agora sênior, pediu para integrar a banca de entrevistas da Turma 4. Lembrou de si ao ver um candidato que tremia ao segurar o crachá e garantiu, com perguntas simples, que ele mostrasse o que sabia sem ter que provar o que não devia. No fim do dia, encontrou Arthur na copa. Eu devia te agradecer, mas acho que ainda não sei como, disse, mexendo no açúcar do café e desistindo, como quem topa lembrar do gosto do sem açúcar. Agradece trabalhando direito e indo embora na hora? Arthur riu. E se puder, quando te der vontade de humilhar, lembra de mim em frente a uma vitrine. Não esqueço, a conta. Gustavo engoliu. A conta esse dia eu vi chegando. Todo dia ela chega. A diferença é pagar antes. Raimundo sumiu de novo por 2 semanas e voltou com a barba aparada e uma determinação desconfortável, daquele tipo que a gente aprende na marra. Recaídas nunca vêm sozinhas. Às vezes chegam com tempestade e vergonha. Arthur o abraçou com protocolo. Encaminhamento, compromisso, exigência e um espaço que não romantiza a dor nem fecha a porta na cara de quem tentou. 3 meses depois, Raimundo virou referência em estoque. Ninguém contava gaveta como ele. Ninguém acertava contagem cega como ele. Um dia, sorrindo, mostrou um papel plastificado. Carteira assinada pela primeira vez com meu nome certo. Sem apelido. Arthur segurou o papel como se fosse coisa frágil. Devolveu como coisa forte. No fim do ano, o time decidiu que não faria festa em rooftop com DJ e open bar. Faria um churrasco no estacionamento do galpão, com música dos próprios. O ex-diagramador levou um violão desafinado, Lourdes improvisou farofa, a CFO trouxe um bolo que parecia planilha, dividido em quadradinhos milimetricamente iguais. Arthur pegou o microfone só para dizer 3 frases, o que foi celebrado como um avanço considerável para um ex-orador compulsivo. Obrigado por me corrigirem. Obrigado por me suportarem. E obrigado por me ensinarem a trabalhar com o joelho flexionado. Alguém gritou, fala mais. Ele sorriu e devolveu o microfone. Aprendera a parar antes do aplauso. Elias não apareceu. Mandou uma mensagem curta. Hoje o meu trabalho foi ficar quieto. Às vezes é o que falta na obra. Ninguém insistiu. Cada um que comeu farofa entendeu a ciência dessa ausência. O ano seguinte trouxe um convite indecente da vida. Uma premiação internacional quis transformar a empresa em case. Arthur só aceitou com a condição de levar junto 3 pessoas da Turma 1 para falar no palco. O evento queria luzes e eles levaram lâmpadas frias, palavras quentes. Lourdes disse, impacto é salário no dia, olhando nos olhos do curador. O QA recém-promovido explicou que qualidade é cuidado com quem você não vê. O ex-diagramador mostrou a revisão de um termo de uso como quem exibe fotografia de família. Houve quem aplaudisse por civilidade. Houve quem chorasse por memória. O troféu ficou num armário de vidro em frente ao banheiro, por decisão de Mateus, que agora fazia curso técnico de edificações. Premiação boa é a que a gente esbarra no dia comum, argumentou, e ninguém achou melhor. Um sábado de sol feio trouxe de volta a cena de origem. Arthur caminhava pela Paulista com pressa segura, a moeda furada arranhando o bolso, quando viu um homem deitado ao lado da vitrine. Era outro. Era sempre outro e sempre o mesmo. Olhos fundos, cobertor curto, caneca vazia. Um jovem engravatado, rosto liso, relógio grande, risinho de canto. Aproximou-se, tirou uma nota, falou algo que o vento trouxe como uma lâmina conhecida. Sai da frente, velho. Foto precisa de cenário limpo. Arthur sentiu uma raiva antiga pedir a palavra. Ajoelhou ao lado do homem
Ignorou a câmera do rapaz que já se preparava para a selfie e perguntou: Como você tá? Qual seu nome? Norival. Eu sou Arthur. Quer um lanche e um endereço? Quero os dois, disse Norival sem medo. Arthur se levantou, olhou para o jovem do relógio e não viu inimigo. Viu versão. Aproximou-se e disse baixo: Tudo tem um preço, rapaz. O seu hoje é aprender um nome e guardar a câmera. Tirou do bolso a moeda furada, mostrou, não como medalha, mas como espelho. Ou você paga agora com tempo, ou a vida te manda a fatura com juros. O jovem hesitou. O gesto do ombro ficou preso na metade. Guardou a nota sem graça. Guardou a câmera sem manchete. Olhou para Norival com um olho que ainda não sabia ver inteiro, mas ensaiava. Qual é seu nome? Perguntou, com uma vergonha que soava ao mesmo tempo ridícula e bonita. Norival. Eu sou o Tiago. Encosta ali, Tiago. Arthur disse apontando um banco. Que eu te dou um endereço. A ponte tem espaço. Quando foram embora, Arthur passou a mão no bolso e sentiu a moeda furada. Pela primeira vez, percebeu que o metal começava a ficar liso nas bordas de tanto rodar nos dedos. Sinal de uso. Sinal de que aviso cumpria sua função sem gritar. Subiu a rua devagar, com pressa domada, pensando que, se alguém lhe perguntasse novamente quem era aquele mendigo, ele teria mais de uma resposta e nenhuma etiqueta. Era um espelho, era um investidor, era um professor, era um homem. E quando perguntassem quem é você, Arthur? E não falaria o título, nem o cargo, nem o patrimônio. Diria, sou alguém que aprendeu a pagar antes com tempo e a cobrar de si com viga. À noite em casa, abriu o notebook para mais um e-mail curto. Turma 5, novo nome. Turma Nair, em homenagem à piada de pavê e à força do almoço pronto. Critério de mudança de nome. Sempre que alguém de dentro fizer algo que mude a estrutura, não a vitrine. Mandou. Desligou as luzes. Deitou. O barulho da cidade subiu pela janela como água mansa. E no escuro, a moeda encostada no criado mudo parecia um pequeno planeta furado circulando sua órbita silenciosa, lembrando que grande de verdade é quem constrói leito para a correnteza passar sem levar a casa. Se essa história tocou você, faça uma coisa agora. Deixe o seu like e mande esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir esse aviso. Eu quero te ler nos comentários. Qual aviso a vida já te cobrou? Escreve a palavra-chave ponte, para eu saber que você ficou até o fim. E se você gosta de histórias reais com viradas fortes, inscreva-se e ative o sininho em todas. Aqui tem novas histórias todo dia. Agora, continua comigo. Clica no vídeo da esquerda para outra reviravolta poderosa, ou no da esquerda se você quer uma lição de humildade ainda mais intensa. Te espero lá.